Então, irmãos, vamos iniciar a lição, vamos orar. Senhor Santo Deus, te louvamos pela manhã deste dia. Somos gratos, Senhor, pela noite de descanso que o Senhor nos deu. Te pedimos, Senhor, que abra as nossas mentes para que possamos compreender mais um pouco da Tua palavra, para que a cada dia sejamos aperfeiçoados à imagem de Cristo Jesus, Teu amado Filho. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a lição que nós vamos estudar hoje, ela trata sobre o assunto da misericórdia, né? A misericórdia de Deus. Então, gente que deu glória a Deus, demonstrando, né, na sua própria vida a misericórdia do Senhor. E a lição ela está baseada nesse texto aqui, que é o texto de Miqueias, profeta Miqueias, no capítulo 7, os versos, texto básico, versos 18 ao 20. O texto sagrado diz assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. O objetivo dessa aula é que, ao final, os irmãos possam entender que não existe pecado, por pior que seja, que Deus não consiga perdoar e purificar. O próprio Novo Testamento, a gente vai ver a asseveração da própria Escritura, que o único pecado para o qual não há perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, entendendo que a blasfêmia para o Espírito Santo é exatamente a rejeição do perdão divino. Então, a não ser esse pecado, que é exatamente rejeitar ou não receber a Cristo como Senhor e Salvador, é o único pecado que pode levar, de fato, que não tem perdão, né? E que, de fato, leva o homem para o inferno. No mais, todos os pecados, o Senhor, ele é capaz de perdoar e de purificar. Então, não importa o quão pecaminoso você seja, hoje, se você se arrepender verdadeiramente, clamar por misericórdia ao Senhor, certamente terá misericórdia. E por que essa lição ela é importante? Em primeiro lugar, ela mostra o quanto o contexto de Miqueias, era semelhante ao nosso. Então, nós vamos observar na leitura desse documento, né, do profeta, a corrupção moral, desigualdade social, diversos aspectos que envolviam, né, o ambiente social daquela época, que se assemelham muito aos nossos dias. Ela mostra também que o mesmo Deus que estava disposto a perdoar naquela época, também está disposto a perdoar os nossos pecados hoje. Ele é sempre misericordioso. E, em terceiro lugar, ela mostra a misericórdia de Deus em uma época em que as pessoas dentro e fora da igreja vivem às voltas com o pecado e suas consequências e não conseguem lidar com o problema da culpa. Coloquei aqui um esboço para que os irmãos tenham de início já uma ideia do que nós vamos ver no restante da lição. Então, o esboço, ele tem nós vamos ter uma introdução, aí depois o primeiro tópico, que é a mensagem do profeta Miqueias. Segundo tópico, Miqueias e a misericórdia de Deus, contendo em si 3 subtópicos. O primeiro que fala sobre a misericórdia maior que o nosso pecado. A misericórdia do Senhor é imutável. E terceiro, misericórdia, resposta graciosa à sua ira. Em terceiro lugar, o terceiro tópico, a misericórdia pressupõe o pecado humano. Também dividido em 2 subtópicos, né? Miqueias alerta sobre as consequências do pecado. Em segundo lugar, ele há um chamado ao arrependimento. O Senhor, ele expõe o pecado do povo e chama o povo ao arrependimento. Ao passo que teremos uma conclusão
e, por fim, algumas aplicações, né, práticas aos nossos dias, à nossa vida. Introdução. Eu vou passar para os irmãos, agora na introdução, um vídeo que pode ser encontrado no YouTube, né? Na verdade, eu peguei ele no YouTube e que serve como uma introdução, uma ilustração inicial. No dia 5 de novembro de 2003, todas as dúvidas quanto à culpa de Ridgway foram apagadas. Ele assumiu a culpa pelo assassinato de 48 mulheres. Ele concordou em cooperar com as investigações sobre suas vítimas e o local onde seus restos mortais poderiam ser encontrados. Fazendo assim, ele evitaria o julgamento e a possível pena de morte. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, como descrito no processo 1, pela morte de Wendy Lee Caulfield? Culpado. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, descrito no processo 2? Culpado. 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 É como se ele não tivesse um pingo de remorso pelo que fez. Sabe, ele matou tanta gente que nem ao menos se lembra quem eram, como eram. Eu simplesmente não consigo acreditar que alguém tenha matado toda essa gente e não se lembra deles. Nem os parentes enfurecidos de suas vítimas que foram convidados a se pronunciarem no tribunal no dia em que Ridgway foi sentenciado à prisão perpétua sem liberdade condicional no dia 18 de dezembro de 2003. Você disse que as lembranças de todas as mulheres que matou foram apagadas. As nossas não foram. Você disse que elas não significavam nada para você, mas ela significava tudo para nós. Ela era uma mãe, ela era uma esposa, ela era uma irmã, e nós sentimos a falta dela. Gary Ridgway permaneceu sentado com um semblante inexpressivo. Familiares de suas vítimas o amaldiçoavam e o ridicularizavam. Ele é um animal. Eu desejo que ele tenha uma morte demorada, sofrida e cruel. Ele vai para o inferno, que é o lugar dele. Mas o seu semblante enrijecido começou a se despedaçar, quando o pai de uma de suas vítimas apareceu, para surpreendê-lo com uma dose de bondade humana. Sr. Ridgway. Pronto, irmãos. Um vídeo pequeno, tem em torno de 3 minutos. Ele ilustra, né, o quão miserável nós somos, né, miseráveis nós somos, e o quanto necessitamos da misericórdia do Senhor. Né? Muitos de nós certamente não peca talvez o mesmo pecado, mas certamente todos nós somos pecadores e necessitamos de igual modo da misericórdia de Deus. Nós não podemos afirmar, né, nem que sim, nem que não, se esse homem, né, diante daquela situação, tendo recebido por meio da ação do pai de uma de suas vítimas, um ato de misericórdia, se isso de alguma forma moveu o seu coração, não só com relação ao remorso, né, mas ao arrependimento sincero e quem sabe até a remissão de seus pecados. Né? Nós não podemos afirmar isso porque só cabe a Deus julgar. Não sei como se deu o desenrolar da história. Mas, enfim, ficou demonstrado, né, o quanto nós necessitamos de misericórdia, todos nós. E a pergunta que, diante desse vídeo, a gente tem que fazer é, diante de uma situação dessa, né? Uma
situação tão difícil, qual seria a sua reação? Qual seria a minha reação? Será que eu teria demonstrado a mesma misericórdia, né, para com ele? E aí nós chegamos a outras duas perguntas, né? Quem de nós nunca pecou e quem de nós não peca todos os dias? E quando nós pensamos nessas duas perguntas, a conclusão óbvia a que chegamos é que todos nós devemos ter consciência de que necessitamos da misericórdia de Deus todos os dias. Porque ainda que nós sejamos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, ainda vivemos em um corpo de pecado e somos sujeitos a fazer coisas que desagradam ao Senhor, e por isso ele tem tido misericórdia de nós todos os dias. Ele tem nos perdoado todos os dias. A Miqueias, irmãos, é uma forma abreviada de Micaías ou Micaía, que significa quem é como o Senhor. Os irmãos observarem no hebraico, na verdade, para aquela cultura em si, o nome ele não é algo aleatório, ele sempre diz respeito a alguma experiência ou alguma característica, né, do indivíduo, né? Então, o nome de Miqueias fala muito a respeito da sua família e também a respeito dele mesmo. No verso 18 do capítulo 7, por exemplo, Miqueias faz um trocadilho com o seu próprio nome e pergunta: quem é comparável a ti, ó Deus? A autoria do texto é reivindicada no primeiro versículo, a palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias. O texto, ele não se preocupa em demonstrar, por exemplo, a sua ascendência, né? Quem foram seus pais, como normalmente acontece. Mas o próprio nome de Miqueias, como eu falei anteriormente, ele parece apontar para que ele era de uma família piedosa, de uma família de pessoas que temiam ao Senhor. Miqueias deu glória a Deus, louvando por sua misericórdia incomparável. O profeta denuncia os pecados de Jerusalém e de Samaria. Fala do juízo do Senhor, mas conclui sua mensagem cantando a misericórdia e a fidelidade pactual do nosso Deus. E aqui, irmãos, eu vou fazer uma inserção, não está na revista, mas eu resolvi fazer essa inserção para explicar essa questão do pacto, né, da aliança. Então, a Escritura, de modo geral, desde o Gênesis até o Apocalipse, ela aponta para o fato de que Deus ele se relaciona por meio de aliança com o seu povo. E a sua aliança, ela é feita com o seu povo. Quando a gente volta à história de Abraão, por exemplo, né, a gente observa que Deus fez aliança com Abraão e não tendo por quem jurar, ele jura por quem? Por si mesmo. Então, ele se responsabiliza não somente pelo cumprimento das exigências da lei, mas ele se responsabiliza, ele se compromete à sua fidelidade à sua palavra. Então, por fidelidade a si mesmo, aquilo que ele determina por meio da sua palavra, da sua aliança, o Senhor ele não rompe, ele não quebra essa aliança de forma alguma. Então, ele se relaciona com o seu povo por meio, muitas vezes, quando o povo, e aí a gente observa a história de Israel, ela segue sempre essa dinâmica, o povo de Deus, por meio de chamar o povo à atenção para os seus pecados e convocando-os ao arrependimento para que ele possa demonstrar misericórdia para com o seu povo. Então, a dinâmica da Escritura vai sempre nessa direção. Um Deus que fez uma aliança, que é fiel à sua aliança, e mesmo diante da infidelidade do seu povo, ele não abandona, ele não quebra a aliança, mas ele convoca esse povo ao arrependimento e à misericórdia. E um texto que eu escolhi para demonstrar, né, é o texto do Salmo 89. Nós vamos ler alguns versículos, os irmãos vão observar como esse relacionamento para Deus é caro, é um relacionamento tão íntimo. Então, o texto diz assim: fiz aliança, primeira aparição da aliança aqui, né, com o meu escolhido, e jurei a Davi, meu servo,
Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Observem que esse texto que nós lemos, ele demonstra claramente o comprometimento que Deus tem com a sua aliança, né, firmada por ele mesmo, e com a sua fidelidade a si mesmo, né, demonstrando que é sempre misericórdia para com seu povo, convocando-os ao arrependimento. Nos dias de Miqueias, havia grande desigualdade em Israel e em Judá. Há pessoas ricas demais, de um lado, e de outro, muitos pobres e oprimidos, devido à exploração dos abastados. Então, no capítulo 2, versos 1 ao 5, o texto deixa isso bem claro, quando diz assim: ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e à sua casa, a uma pessoa e à sua herança. Portanto, assim diz o Senhor, eis que projeto mal contra essa família, do qual não tirareis a vossa cerviz, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Naquele dia se criará contra vós outros um provérbio, se levantará pranto lastimoso e se dirá: estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo Deus a troca, como me despoja. Reparte os nossos campos aos rebeldes. Portanto, não terás na congregação do Senhor quem pela sorte, lançando o cordel, meça possessões. Ou seja, aqueles que tinham poder, né, tinham riquezas, eles estavam tão certos da impunidade, né, porque por meio de alianças e barganhas ali entre os sacerdotes e os profetas e tal, e os poderosos, que eles, à luz do dia, como o texto diz, eles maquinavam o mal e faziam e oprimiam os mais pobres, né, os necessitados. É algo que se parece muito com os nossos dias, onde no meio político, por exemplo, na sociedade no geral, o senso, né, aquela sensação de impunidade é tão grande que as pessoas não temem fazer aquilo que é mal, né, diante de Deus e diante dos olhos dos homens a qualquer hora do dia, né? Então, nós podemos observar pessoas que oprimem ou mesmo pessoas que se utilizam da força para usurpar aquilo que é do outro à luz do dia, né? Maquinam maldade no seu coração o tempo todo, porque tem certeza da impunidade. E ainda assim, em nossos dias e na época de Miqueias era também o que ocorria. A corrupção era devastadora. Vejam os versos 1 ao 5 do capítulo 3. Disse eu: ouvi agora vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne no meio do caldeirão. Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam: paz,
quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Observem que a corrupção era tão grande que já havia chegado a corromper, inclusive, os sacerdotes, né? Os sacerdotes, aqueles que deveriam conduzir o povo à lei de Deus, mas eles estavam fazendo exatamente o contrário, né? Por meio de favores, de alianças, né? De barganha, eles estavam conduzindo o povo a um caminho errado. Miqueias também denuncia os falsos profetas que adulavam os ricos e que ensinavam por mero interesse financeiro. Nos versos 6 ao 11 do capítulo 2, nós podemos observar: não babujeis, dizem eles, não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Além da roupa, roubais a capa àqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Lançai fora as mulheres do meu povo, do seu lar querido, dos filhinhos delas, tirais a minha glória para sempre. Levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolorosamente. Se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga, eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, será este tal o profeta deste povo. Ou seja, o povo estava tão iludido que o profeta lhes anunciava qualquer coisa por meio dessa barganha, e este era o profeta do povo, porque anunciava aquilo que o povo queria ouvir. Então, a depravação, ali a corrupção era devastadora e era generalizada, né? Então, havia muita corrupção naquele contexto. Miqueias também, irmãos, ataca a corrupção do povo e dos líderes religiosos. Né? O capítulo 3, versos 9 ao 11. Ouvi agora isto, vós cabeças de Jacó, e vós chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito. E edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Observem o cinismo, né? Nada diferente do que nós observamos hoje em nossos dias. Então, pessoas que fazem aquilo que é mal e ainda anunciam uma falsa nova de que o Senhor está alegre, está contente com toda a iniquidade que praticam. Sua mensagem é dura contra os sacerdotes que, em vez de aproximar as pessoas de Deus, as enganavam, visando lucros e promovendo o pecado. Não havia temor do Senhor nos lares. Isso aqui é muito interessante. No capítulo 7, versos 5 ao 7, observem o que ele diz. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta da tua boca aquele que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Então, Miqueias está dizendo que os seus inimigos estão dentro de casa, né? Hoje nós podemos observar, né, notícias impactantes de pais que se levantam contra filhos, filhos que se levantam contra pais e assim por diante, né? Famílias que são devastadas, destruídas, e é o contexto daquela época em que Miqueias estava falando, trazendo a mensagem do Senhor. E é o contexto que nós vivemos hoje. Então, isso demonstra a atualidade da palavra de Deus diante da sociedade em que vivemos hoje. Essas informações, elas mostram por que Miqueias é atual.
Os temas e crimes denunciados pelo profeta ainda estão presentes no nosso século. Mesmo sendo um povo de coração endurecido, reincidente em sua desobediência, o Senhor vai à sua procura para restaurá-los. O verso 18, que diz: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Então, muito embora o Senhor ele esteja irado contra o seu povo pelos pecados do seu povo, mas a sua ira ela não dura para sempre. O Senhor, ele, por amor à aliança, por amor à sua palavra, ele deseja reconciliar o seu povo consigo. Agora vamos falar um pouco sobre Miqueias e a misericórdia de Deus. Em primeiro lugar, a misericórdia de Deus é maior que o nosso pecado. Não existe pecador, por mais longe que tenha ido na prática do pecado, que esteja impedido de ser alvo da misericórdia de Deus. Outros profetas também demonstram a mesma realidade que a exposta aqui por Miqueias. Como exemplo, vou ler o texto de Isaías, capítulo 1, verso 18. Isaías 1, 18. 1:18, que diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Ou seja, o Senhor é misericordioso, não existe, irmãos, como eu falei anteriormente, pecado que o Senhor não possa perdoar. Ele é receptivo quando o pecador ele toma consciência do seu pecado e se achega a ele clamando pela sua misericórdia. A misericórdia do Senhor é demonstrada para os que temem a Deus. Isso é possível ser visto em Deuteronômio 22, Deuteronômio 7:9, Êxodo 22, Salmo 86:5, Lucas 1:50. Eu não vou ler todos os textos, porque senão o vídeo vai se estender demais. A misericórdia do Senhor é maior que o nosso pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Como o apóstolo Paulo deixa bem, bem claro lá em Romanos 5:20. A misericórdia do Senhor ela é imutável também, irmãos. Então, o Senhor perdoa a iniquidade e se esquece da transgressão. O Senhor não lança nossos pecados em rosto, como está escrito lá em Salmo 103, no verso 12. No caso dos ímpios, aí a gente faz uma distinção, o juízo do Senhor ele é temporariamente suspenso. Então, quando os ímpios se arrependem das suas más ações, a gente tem exemplos disso na Escritura, por exemplo, a cidade de Nínive, Então, quando eles se arrependem das suas más ações, o Senhor também suspende o juízo sobre eles, Mas esse juízo, por ser temporário, a suspensão, porque não são pessoas de fato arrependidas, então esse juízo encontrará o seu ápice no dia do juízo, quando o Senhor derramará o cálice da sua ira sobre toda a iniquidade. Sua misericórdia não tem fim para com o seu povo, ao contrário daquilo que nós vimos com relação aos ímpios, aos impenitentes, aqueles que vivem em busca da prática do pecado, da desobediência à lei santa do Senhor. Outro ponto que Miqueias traz é que a misericórdia é uma resposta graciosa à ira do Senhor. A ira de Deus, ao contrário da humana, ela não é impulsiva ou caprichosa. Ao contrário, trata-se de uma resposta justa e necessária ao pecado humano. O profeta Naum também afirma que o Senhor é bom para aqueles que confiam nele, mas terrível para os que não confiam. Os irmãos observam, eu dei até um exemplo, de que o Senhor, a ira do Senhor não é feito quando nós estamos irados com os nossos filhos, por exemplo, quando eles fazem alguma arte, alguma trela. Então, quando nossos filhos nos desobedecem,
nós não devemos pecar agindo pela influência da ira. Então, se você disciplina a criança, ou melhor, se você bate na criança, para dar um exemplo claro, coloca de castigo que seja, e não explica à criança o motivo pelo qual ela está sofrendo aquela penalidade, você não está disciplinando seu filho, você está sendo hipócrita, descontando nele, né, a raiva que você teve. E o Senhor, ele não faz isso. A disciplina do Senhor, ela é didática. Ela tem o interesse, ela tem o alvo de trazer o impenitente ao arrependimento e à comunhão. Então, assim também nós devemos proceder. Então, quando nós nos aproximamos dos nossos filhos, por exemplo, para discipliná-los, nós devemos levar em consideração que eles têm que entender o porquê estão sofrendo a disciplina, porque é um aprendizado para eles, não um castigo meramente para o capricho, né, do meu ego ou para a supressão da minha raiva. Então, o Senhor, ele derrama a sua ira, mas a sua ira, ela não é impulsiva ou caprichosa, né? Ele é um Deus santo, ele é um Deus poderoso, e ele não pode aceitar de forma alguma o pecado. Então, o que ele faz? Ele pune o pecado, mas ele faz isso trazendo os seus filhos ao arrependimento. E os impenitentes que não usufruem do sacrifício redentor de Cristo, estes sim, eles mesmos quem lançam sobre a sua cabeça, sobre si, a ira do Senhor, porque não são representados por Cristo. Então, e aí é bom a gente esclarecer uma coisa, que Deus não deixa os pecados de ninguém impunes, né? Se nós somos salvos, é porque os nossos pecados eles foram pagos em outra pessoa, que não somos nós, e nós somos representados por Ele, que é Jesus Cristo. Mas os nossos pecados eles não ficam impunes. Deus ele não olha para nós e ignora os nossos pecados como se eles nunca tivessem existido, mas, pelo contrário, ele puniu os nossos pecados em Cristo, e por isso ele olha para nós como sendo justificados, ou seja, como tendo recebido a justiça do próprio Jesus. A resposta de Deus à sua ira, né? Então, o perdão divino é para aqueles pecadores que se arrependem e confiam no sacrifício do Redentor, foi aquilo que eu falei. Então, nós não somos... o Senhor não bate na nossa cabecinha, no nosso ombro e ignora os nossos pecados, mas ele cobrou, de fato, os nossos pecados, derramando a sua ira sobre o seu próprio Filho, né? Então, a gente pode observar isso no verso 18 do capítulo 7 desse livro, e em Romanos 5, 20 e 21. Quando verdadeiramente nos arrependemos e recebemos a justificação por meio de Cristo, vivemos em novidade de vida. Então, não se espera, né, uma perfeição temporal desses que recebem a Cristo como Redentor, mas também se espera que eles se esforcem para alcançar um nível de santidade. Eles perseguem, nós perseguimos a santidade. Não pretendemos viver de qualquer maneira porque fomos alcançados pela graça. Mas ao contrário, nós buscamos a santificação, nós perseguimos a santificação. Não seremos santos nesta vida, né? Mas na vida vindoura, na eternidade. Então, o que se espera daqueles que, de fato, se arrependeram é que eles busquem mudar de vida, mudar de atitude. Miqueias alerta sobre as consequências do pecado. Capítulo 1, verso 2 ao 6. Após a queda, todos necessitam da graça e misericórdia de Deus. A queda nos trouxe resultados temporais e eternos. A misericórdia de Deus é Ele compadecendo-se de homens que estavam em estado de pecado e miséria, mas foram alcançados pela sua maravilhosa graça e creram. Chamado arrependimento. Miqueias aponta o erro do povo, mas ao mesmo tempo traz uma mensagem de esperança. Há restauração para aqueles que se arrependem e se voltam para o Senhor para observar a sua santa lei. Então, não é meramente apresentar as faltas do povo, mas ele está, é aquilo que eu falei, ele está trazendo disciplina, ele está explicando porque o povo está sofrendo e convocando-os ao arrependimento. Arrependimento pode ser definido como retorno consciente da pessoa regenerada
Não há arrependimento sem a regeneração, porque sem a regeneração, né, sem a convicção de pecado, você não tem do que se arrepender, você não entende quem é pecador. Para longe do pecado e para perto de Deus. Arrependimento começa com um reconhecimento do pecado, da santidade de Deus. Um texto bem interessante que é aquele de Isaías, no capítulo 6, o verso 5. E a compreensão de nossos pecados são uma afronta, que nossos pecados são uma afronta a Deus. Então, é feito Isaías. Ele reconhece que é um pecador, que Deus é santo, e ele diz, Senhor, tem misericórdia. Eu não posso olhar para o Senhor porque eu sou impuro, eu sou um pecador. Então, nós devemos ter essa postura de reconhecermos-nos como pecadores e ver a necessidade que temos da misericórdia de Deus para que possamos viver, né, e estar com o Senhor na eternidade. Conclusão, irmãos. 700 anos antes de Cristo, o Senhor, por meio de Miqueias, já apontava para a vinda do seu Messias e para o fim do cativeiro, não só da escravidão terrena, mas da escravidão do pecado e da morte. O livro de Miqueias, ele não é um livro que aponta para si mesmo, mas ele aponta para a frente também. A profecia de Miqueias não tem somente uma aplicação pontual para aquela geração, mas apontava para o próprio Cristo, para o cumprimento de sua aliança em Cristo. Nossa salvação não é, em nenhum aspecto, fruto do nosso desempenho, mas é fruto da fidelidade do Senhor à sua aliança. Então, o Senhor, ele é fiel. Ele é fiel a quem? A si. Fiel à sua aliança, e por isso ele nos salva e ele é misericordioso para conosco, por causa da sua aliança. Ele se comprometeu a criar um povo para si, a ter uma relação de pacto com esse povo, e ele é fiel. Quero trazer aos irmãos duas aplicações. Podemos experimentar a expressão máxima da misericórdia de Deus em seu Filho Jesus Cristo, como está escrito lá em Romanos 6, 23. Por causa de Jesus Cristo, nós podemos experimentar a expressão máxima da misericórdia de Deus e temos comunhão com Ele. O Senhor não deixou impune os nossos pecados, mas recebemos sua misericórdia por ter Cristo sido oferecido como pagamento em nosso lugar. Então, como podemos glorificar a Deus? Em primeiro lugar, nós podemos glorificar a Deus sendo misericordiosos, como está escrito lá em Mateus 6, na oração do Pai Nosso, né? Então, não dando àqueles que nos ofendem segundo aquilo que eles mereciam receber, mas sendo misericordioso e perdoando-lhes as faltas, né? Então, o exemplo daquele homem no vídeo que perdoou o assassino da sua própria filha. Em segundo lugar, nós também podemos glorificar a Deus por meio da sua misericórdia, pregando aos homens perdidos no pecado que Cristo pode livrá-los da morte eterna. Ele morreu por homens pecadores. Caso contrário, não haveria necessidade de Jesus morrer se nós não fôssemos pecadores. Então, nós podemos glorificar a Deus, demonstrando para as pessoas no mundo que o Senhor ele está convocando-os ao arrependimento, para que eles possam crer e serem salvos, não por causa de si mesmos, mas por causa da sua misericórdia e por causa do sacrifício de Cristo, que é o ápice da misericórdia de Deus. Nós terminamos por aqui, irmãos. Espero que o conteúdo lhes sirva para edificação e que o Senhor ele nos abençoe.